do espectro de ressonância magnética nuclear de carbono. Então, se vocês observarem, esse espectro é bem diferente do espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio. Então, os carbonos, eles aparecem apenas como uma única linha. E esse espectro, ele é chamado de espectro desacoplado. Por que espectro desacoplado? Se a gente for analisar o espectro acoplado, a gente vai obedecer aquela regra do N mais 1. O carbono, ele vai aparecer, um determinado carbono, ele vai aparecer com uma multiplicidade de sinal de acordo com o número de carbonos que está ligado a ele. Só que não é comum a gente fazer essa análise de espectro de carbono acoplado. Então, na maioria das vezes, o que a gente analisa é o espectro de carbono desacoplado. Então, para interpretar esse espectro, eu vou pedir que vocês abram a apostila nessa parte da matéria e procurem a tabela 10.14. A tabela 10.14, ela vai mostrar para vocês o seguinte: quais tipos de carbono estão em qual região do espectro. Então, na tabela 10.14, vocês vão ver o seguinte. Vou escrever aqui a estrutura da molécula que a gente propôs. Então, a estrutura que a gente propôs foi essa daqui, CH3 ligado a CH2. O CH2, ele está ligado a uma carbonila, é um éster, né? A carbonila está ligada ao oxigênio e esse oxigênio está ligado a um CH3. Então, essa molécula, ela tem o quê? Ela tem um carbono ligado através de uma dupla ligação ao oxigênio, ou seja, é uma carbonila. Nós já vimos que tem várias funções orgânicas que têm carbonila, como os aldeídos, acetonas, os ácidos carboxílicos. Nesse caso, é uma carbonila de éster. Então, as carbonilas de éster, elas absorvem em torno de 1.600 de 165 a 175 ppm. Esse valor vocês vão encontrar lá na tabela 10.14. Essa carbonila, para esse composto que a gente está analisando, ela está absorvendo em torno de 175 ppm. Então, essa carbonila é uma carbonila característica de éster. Nessa região do espectro, em torno de 50 até 80 ppm, é característica de carbonos ligados a oxigênio. Então, esse carbono aqui, ele pode ser atribuído como se fosse esse carbono aqui que está ligado ao átomo de oxigênio. Então, esse carbono é esse daqui, o CH3, tá? Agora, e esses outros dois carbonos? Um deles é o CH2 e o outro é o CH3. Então, a gente tem que analisar o seguinte: qual região é característica de CH2, de carbonos metilênicos? Se vocês olharem lá na tabela, a região de absorção de carbonos metilênicos varia de 12 até 50 ppm. Esse sinal aqui, ele está em torno aí de 28 ppm. Então, ele está dentro dessa faixa. Então, a gente pode dizer que esse sinal equivale ao carbono metilênico, ao CH2. E esse sinal aqui é um carbono referente a metila, ele pode ser atribuído a metila. Se a gente olhar na tabela, as metilas, elas absorvem em torno de 8 a 35 ppm. Então, esse carbono, ele pode ser atribuído como se fosse o carbono da metila. Então, esse espectro de carbono, ele tá o quê? Ele tá de acordo com a molécula que nós propomos. Então, para confirmar ainda mais essa estrutura, a gente vai passar então para análise do espectro obtido pela técnica de espectrometria de massas.